Meus irmãos, boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Texto bem conhecido, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante do Senhor, do teu trono de graça. Nós estamos com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, nos conduza a toda a verdade. Quebranta o nosso coração e conduza o nosso coração, Pai, ao Senhor. Nós queremos conhecer mais ao Senhor, queremos conhecer mais sobre Tua vontade para a nossa vida. Por isso, Pai, dependemos do Senhor. Nos colocamos aqui humildemente, Pai, reconhecidos reconhecendo que somos pecadores, que nós não merecemos estar na Tua presença, mas pelo sangue de Cristo nos aproximamos do Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, Pai, que nos conduza. Fale a cada coração aqui, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que as Tuas mãos não retenham, mas que seja liberado, Senhor, que venha sobre nós o Teu reino, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por que é que você pensa o que você pensa? Por que é que você tem as reações que você tem? Por que é que você age? Por que é que você sonha o que você sonha? Sabe, isso parece uma pergunta um tanto quanto filosófica. E talvez a gente pare e comece a ter questionamentos simplesmente existencialistas. Mas o fato é que, na nossa formação, desde que nos passamos a nos entender como gente, passamos a ter algum amadurecimento, nós percebemos que o nosso crescimento, ele é, na verdade, uma construção. Por exemplo, existe uma fase onde é uma fase que não é discursiva, onde simplesmente o pai diz algo ao filho, e ainda que ele desobedeça, ele acaba aprendendo aquilo, porque o pai está mandando que ele não faça, ou que ele faça. Porém, ele não tem capacidade ainda para discutir com o pai, para conversar com o pai sobre os porquês que aquilo é exatamente assim. Ele simplesmente obedece, porque ele confia no pai, ele confia na mãe dele, naqueles que estão ensinando. A partir de uma certa idade, nós passamos então a pensar.
e começa a se perguntar, né? E a gente que tem filho pequeno, né? A gente já começa a vivenciar isso, né? Mas por quê? Né? Mas por que que isso é assim? Mas por que que as coisas acontecem assim? Mas por que que eu não devo fazer isso? Mas por que eu devo fazer isso? Essas questões começam a surgir na mente da criança e elas começam então a discursar, a perguntar, a querer saber as razões daquilo ser ou não ser assim. A gente vai crescendo e muita coisa vai sendo incorporada ao nosso coração. Bases que são muitas vezes bases sólidas, construídas segundo a palavra de Deus, mas muitas bases também são bases idólatras, são bases apóstatas. Afirmações que nós fazemos, visão de mundo que nós temos, reações, palavras, desejos, ações, que muitas vezes são ações fruto de idolatria, da apostasia do coração. E isso, desde a queda, faz parte do coração humano. Por exemplo, na queda, quando Satanás ele desenvolve aquele diálogo com Eva, ele tenta Eva, e o que leva o coração de Eva a olhar para aquele fruto de uma forma diferenciada é um motivo, uma razão que Satanás dá a ela, que toma e enche agora o coração dela. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês serão iguais a Deus. E aquilo agora passa a tomar o coração de Eva, e ela come do fruto e dá também ao seu marido, e ele também come. O fato é que o desejo por autonomia, o desejo por viver uma vida livre, a parte de Deus, enche o coração do homem e passa a fazer parte do coração do homem agora, desde a queda. Esse desejo agora de ser Deus faz parte do coração de toda a humanidade. E aquilo que de alguma forma satisfaz o coração, aquilo que de alguma forma vai atrair o meu coração, vai trazer algum lucro para mim, algum benefício para mim, aquilo que eu enxergo como sendo bom para mim, isso aí eu quero. Mas nem sempre essas percepções, ou na grande maioria das vezes, principalmente quando o homem não conhece a Cristo, essas percepções, elas são humanas e caídas, elas são carnais e diabólicas. Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, ele descreve o homem natural como morto nos seus delitos e pecados, e escravo do seu coração, da carne, dos pensamentos, escravo do mundo, do sistema desse mundo, da sociedade, das opiniões, daquilo que os homens, que também são corrompidos e que formam o pensamento geral, apontam como sendo verdade. O homem natural é escravo disso aí, e ele é escravo também de Satanás. Aquilo que Satanás aponta como um caminho, para ele agora é um caminho de verdade. Quando nós paramos então para pensar um pouco sobre por que nós pensamos o que nós pensamos, por que agimos como agimos, nós vamos encontrar então dentro do nosso coração, ainda que redimidos, ainda que salvos, nós vamos encontrar ainda bases idólatras e apóstatas. E é exatamente isso que no decorrer da nossa caminhada de santificação, o Senhor vai quebrando por meio da palavra, que é a verdade. O que define a nossa vida, ou as lentes que nos fazem enxergar o mundo como nós enxergamos, elas vão sendo quebradas à medida que nós vamos conhecendo a Deus por meio da sua palavra. Nós vamos encontrando então na palavra a verdadeira definição do que é verdade. E existe sim verdade absoluta, ainda que nos tempos de hoje, nos tempos chamados pós-modernos, as pessoas no seu pluralismo, no seu relativismo, afirmem que não existe mais uma verdade absoluta, que tudo é relativo, depende de quê? Da forma como você enxerga. E que lentes são usadas para enxergar o que você enxerga? A grande pergunta é essa, porque se nós somos corrompidos pelo pecado, quais as lentes que nós estamos usando? Se não forem as lentes da palavra de Deus, o que nós vamos enxergar então, aquilo que nós vemos e desejamos, ansiamos de alguma forma e até executamos, eles são frutos de imagens distorcidas, corrompidas por lentes erradas que estão nos nossos olhos. A palavra de Deus então, ela quebra essas lentes e ela vai substituindo essas lentes por outras lentes, que agora não são mais lentes idólatras e apóstatas, mas as lentes da verdade. Só que esse não é um processo fácil, esse é um processo doloroso, porque esse é um processo que vai mexer com as estruturas do meu coração.
aquilo que antes nós abraçávamos como sendo verdade, passa agora a ser quebrado no nosso coração e nós sofremos com isso. Essa semana, por exemplo, e não é por isso que nós estamos sem terno. Essa semana eu estava conversando com um pastor e ele estava dizendo assim: você sabe por que no Brasil os pastores usam terno até hoje? E eu disse assim: rapaz, conta a história que eu quero ouvir. Existem tantas histórias sobre isso, né? E aí ele começou a falar que antes as pessoas pregavam com aquela toga genebrina, né? Com aquela roupa preta, assim, comprida e tal. Só que depois do primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, as pessoas começaram a perceber que aquilo ali gerava na igreja uma distinção. As pessoas, os crentes, passavam a olhar para os pregadores, para os pastores, como se eles fossem pessoas diferenciadas, estivessem à parte do corpo ou acima do corpo, e não estavam. Então, os pastores começaram a pensar: nós devemos nos vestir como se veste o povo. E naquele tempo, as pessoas andavam, principalmente nas regiões mais frias dos Estados Unidos, de terno e gravata. Era a roupa comum do povo, era a roupa que todos usavam. E aí então se define que nós vamos nos vestir como se veste o povo. Esses missionários depois vêm para o Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e trazem a sua cultura de lá para cá. Só que a gente olha para essa cultura agora e absorve ela como sendo verdadeira para a nossa vida. E passamos então a dizer assim: não, os pastores são distintos de nós, e eles se vestem assim, e eles andam assim, e eles devem ser assim. Só que não é. Aquilo ali é uma verdade que foi construída num tempo, mas que não se aplica à nossa realidade. Não se aplica à nossa realidade. Sabe, irmãos, isso muitas vezes mexe com a cabeça da gente. Eu lembro que um certo tempo eu estava dando aula aqui na classe do templo, e aí algumas crianças estavam brincando aqui no púlpito, e aí uma pessoa me chamou a atenção e disse assim: pastor, isso aí é quase que um sacrilégio, né? Isso é um lugar sagrado, dos ungidos de Deus, as crianças não deveriam subir aí em momento algum. E nós não estávamos mais em momento de culto nem nada. Aquilo é uma verdade que foi construída no coração dela. Só que para essa verdade ser quebrada, ser removida, ela precisa ter bases sólidas da palavra. Mas mesmo assim, muitas vezes essas verdades vão estar cristalizadas na nossa mente. E para que elas sejam quebradas na nossa mente, isso gera sofrimento no nosso coração. Isso vai mexer com o nosso coração, porque nós já acreditamos durante muito tempo que aquilo ali é verdade. Outro exemplo interessante é quando a gente vai fazer evangelismo no sertão. A idolatria lá é algo muito forte, né? A gente vê aí, né, principalmente quem mora na Zona Norte, esses dias, né, tá tendo, hoje é o ponto alto daquela festa, né, de uma determinada santa lá em Casa Amarela. E aí, hoje uma pessoa me dizia que quando estava vindo para cá, havia crianças, né, vestidas de azul e branco, né, subindo ali de joelhos, né, aquele morro lá. E a gente olha assim, isso aqui em Recife, lá no sertão não é muito diferente. E quando a gente entra numa casa, às vezes a gente encontra aqueles senhores, aquelas senhoras lá na casa. E aí a gente diz assim: olha, a gente está aqui para conversar um pouco sobre o Evangelho, falar de Jesus e tal. Aí as pessoas até recebem você com alegria: ah, sente aqui, é sempre bom conversar sobre Jesus e tal. E você entra lá e começa a conversar com aquelas pessoas, e muitas vezes você percebe lágrimas nos olhos. Mas quando você vai estreitando o caminho ali, a pessoa diz assim: olha, minha avó nasceu na religião tal, minha mãe nasceu e morreu na religião tal. Eu até acredito em tudo isso que você está dizendo, mas eu vou morrer também nessa religião. Não adianta você me chamar para ir para a sua igreja, para ir para o seu culto, que eu não vou. Aquilo ali está estabelecido de forma tão forte, está tão bem firmado no coração. Essas certezas estão tão profundas, tão arraigadas dentro do coração, que é difícil serem quebradas. É claro que Deus pode quebrar por meio da palavra e do Espírito,
Hebreus capítulo 4 diz que o Espírito ele penetra no mais profundo do nosso coração, a ponto de discernir, separar juntas e medulas, né? As coisas mais profundas e quase que inseparáveis dentro de nós. Ele vai lá e discerne as intenções, as motivações. E Ele é poderosamente capaz, é poderoso e capaz de mudar o nosso coração. Ele alcançou o meu, alcançou o seu coração. Então Ele pode alcançar quem Ele quiser. Só que essas verdades elas são difíceis. Ainda que muitas vezes a gente comece a crer em determinados aspectos da fé, parece que aquilo, por mexer em algumas áreas do nosso coração, causa um sofrimento. Nós abrimos mão daquilo. Não, deixa isso para lá. Não vou pensar nisso agora não. Não vou querer compreender muito isso agora não. Deixa isso de lado. Sabe, irmãos, era exatamente assim que Pedro estava nesse instante aqui. Sabe, Jesus, ele se encontra em meio a uma multidão que aperta, e Jesus então ele vai para o barco, ele sobe no barco, afasta um pouco aquele barco da praia, para continuar ensinando as multidões. Depois ele olha para Pedro. Pedro era pescador, filho de pescador, irmão de pescador, e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Quando entre o povo judeu, uma criança ela crescia no ofício da família, ela crescia desde cedo com aquilo ali, e ela aprendia aquele ofício desde cedo. A pesca era algo que, principalmente naquela região, era algo muito lucrativo. Os pescadores não eram tão pobres como são retratados hoje em dia. Eles não eram ricos e abastados, mas, por exemplo, os barcos que Pedro tinha, que os seus sócios tinham, eram barcos de qualidade. Alguns historiadores eles vão descrever bem isso aí. E eles trabalhavam e eles ganhavam dinheiro com a pesca. Só que naquela noite, de forma bem específica, e à noite para o pescador é o melhor momento de se pescar, principalmente porque eles acendem lamparinas e hoje se acendem refletores, né? E isso atrai os peixes, onde, mordendo as iscas ali, né, eles jogam as redes e conseguem pegar grande quantidade de peixes. Naquele momento ali, especificamente naquela noite, o mar não estava para peixe, ou o lago não estava para peixe, se a gente pode usar bem essa expressão. Após uma noite inteira pescando, eles não pegam nada. Eles já estão lavando as redes e enrolando as redes. Já haviam desistido. Segundo a expectativa deles e aquilo que eles criam como sendo verdade, ali não dava mais. E principalmente por já ter amanhecido. Então, olha, se durante a noite nós não conseguimos pegar nada, durante o dia vai ser pior ainda. Então vamos lavar as redes. A noite foi cansativa, o mar não está para peixe, então vamos preparar aqui, guardar as redes bem direitinho. Quem sabe outro momento, outra noite a gente volta para pescar. Jesus então nesse momento ele olha para Pedro e chama Pedro para voltar para o mar para pescar. Perceba aí a resposta de Pedro no versículo 5. Jesus chama Pedro, chama para preparar as redes, lançar as redes para pescar, e a resposta de Pedro é a resposta de alguém que é perito no assunto: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Isso é uma certeza, irmãos. Olha, eles estão vendo aquilo. Quando eles olham para o barco, eles encontram o quê? Um barco vazio. Quando eles olham para as redes, eles encontram o quê? Redes limpas, lavadas, redes que não pegaram nada durante a noite. Isso é uma certeza. Isso funciona bem dentro e se encaixa bem dentro da nossa mente. A nossa mente, ela desde cedo, ela é treinada para pensar dessa forma. Nós observamos os resultados, se são positivos ou negativos, por números. Se de repente os números estão abaixo, nós olhamos e dizemos assim: olha, não foi bom, olha os resultados aí. Ou então, foi bom, olha só os resultados, são positivos, olha só quanta gente, olha só como as coisas estão dando certo. Nós medimos pela quantidade de pessoas, nós medimos pelos lucros que nós temos. Isso é normal ao ser humano caído. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 13.
Esse é um texto também bem conhecido e que revela bem o coração humano. Veja lá, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. Nos diz assim a palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Pense você que esse é o pensamento que é ensinado, o que foi ensinado para mim e para você, e que hoje nós repetimos aos nossos filhos, e que é ensinado aos nossos filhos também nas escolas e posteriormente nas faculdades. Esse é o pensamento do mercado. Você tem que ser o quê? Empreendedor. Essa é a palavra-chave, não é verdade? Você tem que ser empreendedor, você tem que ser alguém que tem visão de futuro, você tem que ser alguém muito bem dotado de qualidades, de capacidades, de potencialidades, que façam você olhar para o futuro e dizer assim: olha, o que eu enxergo do meu futuro é exatamente isso, porque é em busca de pessoas assim que as empresas estão, que o mercado está, é exatamente atrás de pessoas assim, pessoas que têm foco, pessoas que sonham, pessoas que têm visão, pessoas que conseguem traçar metas, que têm objetivos muito claros e conseguem então caminhar em direção a esses objetivos. Irmãos, aos nossos olhos, nos dias de hoje, se nós fôssemos empresários à procura de pessoas para trabalhar conosco, era atrás de pessoas assim que nós deveríamos estar. Pessoas com visão. Veja só, eles dizem assim: olha, nós iremos para a cidade tal. Provavelmente a cidade tal era a melhor cidade da região. Não era a pior, era a melhor cidade. Eles têm visão. Eles sabem muito bem onde eles querem ir. Eles sabem muito bem que aquele local ali onde eles estão pensando, visualizando, é um local onde eles já pegaram os dados, já fizeram uma pesquisa de campo e constataram que é um local lucrativo, que vale a pena. Então nós iremos para a cidade tal. Lá passaremos um ano. Veja só, eles determinam também o tempo, não só o local, mas o tempo. Olha, o tempo ideal para que a gente lucre lá, para que a gente comece a ganhar dinheiro, ou para que seja, ou de repente até o tempo necessário da nossa estadia lá, para que a gente ganhe muito dinheiro, é um ano. Nós vamos para lá, vamos passar um ano naquele local, e vai ser um ano de lucros, porque veja só o que ele diz: e lá negociaremos e teremos lucros. Não só o local, não só o tempo, mas também a atividade e os resultados. Pessoas empreendedoras pensam assim, enxergam o mundo dessa forma. Só que a caminhada com Deus é completamente diferente da caminhada do mundo. E aqui Tiago está falando para a gente crente, porque ele escreve a sua carta para crentes. Ele não está falando aqui para os descrentes. Ele está falando aqui para um comportamento adotado por gente crente naquela época. E aí ele traz uma verdade que não está presente, mas que deveria estar presente no coração daqueles irmãos que conheciam a Deus. Veja só o que ele diz no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabem. Como é que vocês podem traçar toda uma rota se vocês não sabem o que é que vai acontecer amanhã? Hoje à tarde, Beta, minha esposa, ela está evangelizando uma mãe lá do prédio. E aí, hoje à tarde, elas se encontrariam numa festinha que vai ter agora. Já está acontecendo lá um aniversáriozinho de um menino lá que brinca com os meus. E aí ela estaria vindo, essa amiga de Beta estaria vindo de Maceió para cá. E aí ela voltou, ela mandou uma mensagem para Beta: Beta, não vai dar para eu chegar aí. Beta ia, parece que trazer uma palavra, eu não sei, lá no aniversário. Ela: não vai dar para chegar aí. E meu irmão, que estava bonzinho, teve uma crise aí, está entubado já, está na UTI, é um rapaz novo, mas está na UTI do hospital e a gente não vai conseguir chegar, explique aí e tal. E voltaram para lá. Quando ela saiu de Maceió, eu fiquei pensando, qual era a certeza que ela tinha? Querido, vamos correr, porque a gente tem que chegar a tempo de ir para o aniversário. Não era a certeza que estava na mente dela?
Mas no meio do caminho, a ligação mudou completamente aqueles planos. Uma simples ligação mudou completamente os planos. Então Tiago vai dizer aqui: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Afinal de contas, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba que ele coloca aqui, em primeiro lugar, a sua vida não é nada, é como um vapor que aparece e logo se dissipa. E se a sua vida depende de Deus, se o Senhor quer ou não quer que você continue vivo, quanto mais com relação aos seus planos, as suas certezas, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você tem como um meta, aquilo que você estabelece no seu coração, e humanamente falando você diz: olha, vai ser assim e ponto. Quem é você, afinal de contas? E ele diz aqui que essas arrogantes pretensões, elas são pecaminosas, elas são demoníacas, porque nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, esse é o caminho do crente, esse é o caminho do discípulo, esse é o caminho de alguém que conhece a Cristo. E é exatamente isso que Jesus aqui nesse momento, ele está querendo formar no coração de Pedro. Pedro, eu estou quebrando as bases idólatras, apóstatas, as suas certezas humanas, aquilo que humanamente falando você olha e diz assim: olha, isso é certo, como 1 mais 1 é igual a 2, é isso que eu estou quebrando. Não é que Jesus seja irracional, não é que Jesus quebre a lógica, até porque a lógica do nosso pensamento, ela existe porque Jesus, ou Deus, ele criou a nossa mente exatamente para pensar assim. Só que nós fomos criados por Deus para uma estrutura de dependência e não de autonomia. E a nossa vida, assim como nós cantamos, a nossa fé, o nosso amor, eles deveriam estar firmados na palavra do Senhor, firmados no Senhor e não em nós mesmos. E a grande mentira do nosso coração é que nós traçamos a nossa vida, estabelecemos os nossos caminhos, não na dependência do Senhor, mas naquilo que para nós é verdade, naquilo que para nós cremos ser o certo, naquilo que nós enxergamos como sendo o caminho. E irmãos, muitas vezes esse não é o caminho, porque essas verdades que apontam o caminho são verdades que simplesmente nós cremos, foram formadas ao longo da nossa caminhada, mas não necessariamente são verdades verdadeiras, se a gente pode dizer assim. Elas podem ser verdade mesmo, se elas têm o seu fundamento na palavra de Deus, na correta exposição da palavra de Deus, elas são verdade. Elas podem ser, se é que a gente pode dizer assim, parcialmente verdadeiras. Elas podem ter até um início bom, elas podem ter princípios bíblicos, mas se perdeu no meio da caminhada, mas entrou em contradição, simplesmente abraçou tradição, ou simplesmente abraçou perspectivas humanas naquilo que começou tão bem. E elas podem ser também completamente falsas, enganosas. Isso está dentro do nosso coração. Pedro então responde: Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos nada, isso é a certeza que eu tenho, isso é o que está diante dos nossos olhos. Olha o barco, o Senhor está vendo, olha o abatimento que está sobre nós. Mas Pedro diz algo que para nós aparentemente é um instrumento de fé: mas sob tua palavra lançarei as redes. Às vezes a gente olha para essa resposta que Pedro dá e diz assim: olha só como Pedro era crente, porque diante do resultado negativo ele expõe a sua fé. Lançaremos as redes porque o Senhor está mandando. Primeiro, a palavra mestre que Pedro usa aqui no versículo 5, ela não é o reconhecimento de um mestre, de um rabi, por exemplo, de alguém que tem conhecimento de Deus, que tem conhecimento da palavra de Deus. Essa é a única vez que essa palavra acontece no Novo Testamento, e Lucas é quem escreve essa palavra, e ela traz uma conotação de alguém que manda simplesmente, ou seja, uma pessoa diferenciada, que tem seus seguidores, ele é alguém que manda.
Então ele sobe no meu barco e diz assim: olha, lança as redes. É como se mais ou menos Pedro estivesse dizendo assim: ó, eu não creio que vai acontecer nada não, mas o Senhor está dizendo, então vamos lá. Mas o que estava no coração dele era a certeza da falência. Não vai acontecer nada, eu vou fazer porque o Senhor está dizendo aí, né? Sabe quando muitas vezes a gente diz essas coisas? Olha, eu creio que não vai acontecer não, mas você está dizendo, né? Não custa tentar. Mas o coração é cheio de incerteza, e isso se revela mais à frente na atitude de Pedro, quando o milagre acontece. Pedro então, ele tem essa atitude, ele revela ali a incredulidade do seu coração. As suas certezas eram maiores do que aquilo que Jesus estava mostrando a ele. As certezas que Pedro tinha, as convicções que ele tinha, as verdades que ele tinha, bem firmadas no seu coração, eram maiores do que a vocação que Jesus estava fazendo para ele. Vamos pescar, Pedro. Na verdade, irmãos, isso aconteceu com os discípulos em vários episódios. Jesus fazia questão, em alguns assuntos principalmente, de forma bem específica, a incredulidade deles. Jesus testa várias vezes os seus discípulos. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia, algumas páginas à frente, no capítulo 8, versículo 22, um texto também bem conhecido, quando Jesus acalma a tempestade num lago. Jesus chama os seus discípulos para passar para outra margem do lago. E enquanto eles navegavam, Jesus estava dormindo no barco. Só que aí vem uma grande tempestade no meio daquele lago. E aí aqueles pescadores, alguns dos seus discípulos, eram pescadores, homens experientes, conhecedores do mar. Eles sabem que aquela tempestade é perigosa. E aí eles entram em pânico ali naquele momento. Eles se apavoram. Eles de repente olham para toda a esperança que pudesse haver ali. Eles dizem assim: olha, não tem mais esperança não, a gente vai afundar, vai perecer, a água está entrando, nós vamos morrer. E aí eles olham e percebem Jesus dormindo, e eles correm agora e acordam Jesus: mestre, levanta-te, nós estamos perecendo. E quando Jesus levanta ali naquele momento e acalma aquela tempestade, Jesus chama aqueles homens de pequena fé. Se nós olharmos o texto, nós vamos ficar um pouco intrigados com isso. Porque como é que Jesus os chama de pequena fé, se eles naquele exato momento correm exatamente para chamar Jesus? Talvez eles fossem homens de pequena fé aos nossos olhos, se eles buscassem os coletes salva-vidas, um sinalizador para chamar a marinha, a guarda costeira, alguma coisa do tipo. Mas eles correm para chamar Jesus. A fé deles estava aparentemente em Jesus. Só que Jesus havia falado algo para eles antes. O chamado de Jesus para eles era: passemos a outra margem do lago. Irmãos, qual era a dúvida que deveria existir no coração daqueles discípulos? Se era o mestre quem estava chamando, a despeito de qualquer tempestade que pudesse existir no meio daquele lago, o que deveria existir no coração deles, habitar no coração deles, era a certeza de que aquele que chamou é fiel para cumprir a sua promessa. Ele vai nos fazer chegar lá, mesmo que em meio à tempestade. Só que eles duvidam disso. E aí nós percebemos a pequena fé do coração deles. Eles passaram para olhar as circunstâncias. Jesus faz questão de treinar os seus discípulos a confiarem não naquilo que é aparente, ou aquilo que é humanamente possível. E fé é exatamente isso. Se nós olharmos a definição de fé de Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber que fé é a certeza de coisas que se esperam, mas ao mesmo tempo o quê? Convicção de fatos que não se veem. Era exatamente isso que estava acontecendo nesse momento. Fatos que não se veem. Mas a esperança deveria estar em quê? Na palavra do Senhor Jesus. Naquilo que Jesus falou, e não naquilo que os olhos estavam contemplando como sendo verdade. Então Jesus ele trata isso com Pedro. O versículo 6 diz que apanharam grande quantidade de peixes, ao passo que rompiam-se-lhes as redes.
Eles agora estavam espantados, fizeram sinais para os companheiros dos outros barcos: vem aqui ajudar, porque a gente vai afundar de tanto peixe. Eles não conseguiam nem tirar a rede direito de dentro do mar, do lago. Era muito peixe. E aí eles são ajudados, e a reação que no versículo 8, que o versículo 8 descreve como sendo agora a reação de Pedro, veja só o que é que acontece. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A atitude que Pedro tem aqui é a mesma atitude que Abraão tem no capítulo 18 de Gênesis, ou que Isaías tem quando contempla a glória do Senhor, ou quando Jó tem no capítulo 42, quando ele se depara diante da majestade de Deus também ali falando com ele no meio daquele redemoinho. É uma atitude de espanto, porque quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, onde as nossas certezas elas são quebradas, onde a nossa idolatria é quebrada, onde o nosso desejo de autonomia é confrontado, onde tudo aquilo que nós somos é revelado diante da santidade de Deus, irmãos, não existe outra atitude no nosso coração. A atitude é exatamente essa: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor, eu não consigo permanecer diante do Senhor, a minha incredulidade, Senhor, eu estava olhando com os meus olhos aquilo que eu podia contemplar, e o que eu contemplava era nada. Eu duvidei da tua palavra, eu não coloquei a minha fé no Senhor, a minha esperança, o meu amor não estavam firmados no Senhor, mas estavam firmados nas minhas certezas, naquilo que eu cria como sendo verdade absoluta para a minha vida, mas que não passava de mentira. Sabe, irmãos, eu penso que o nascimento da fé no nosso coração, ele entra em confronto com essas estruturas do nosso coração, porque na nossa mente, aos nossos olhos, nós cremos aquilo que é melhor ou pior para nós educamos assim os nossos filhos. Olhe, se prepare para ser alguém na vida, estude para ser alguém na vida, batalhe para ser alguém na vida, vença na vida. Mas nós não ensinamos aos nossos filhos: creia na palavra de Deus, confie na palavra de Deus, dependa da palavra de Deus. Sabe, quando Jesus ali em Mateus no capítulo 7, ele está concluindo o Sermão do Monte. Sabe, quando Jesus olha ali para aquela multidão e já está se despedindo da multidão, ele diz assim: olha, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, sobre o que a nossa vida está edificada? Quais são as lentes que estão diante dos nossos olhos que definem aquilo que nós enxergamos? Quais são, irmãos? Sabe, em tudo, seja na criação, seja no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o marido, na família, seja no nosso relacionamento com a sociedade. Às vezes a gente ouve de pessoas assim: olha, eu não tenho o que falar no meu emprego, olha, lá no meu trabalho eu não tenho o que comentar com ninguém. Uma vez um médico conversando comigo, ele disse assim: olha, não pense que na medicina a pessoa pode sair evangelizando as pessoas. Não pense que você pode sair orando pelos enfermos. Você chega lá e faz o seu papel de médico e sai. Não é lugar de pregação do evangelho. O que faz isso ser verdade na mente de alguém, irmãos? O que faz isso ser certeza na mente de alguém? O que é que faz? A sociedade? Aquilo que eu penso que é certo ou eticamente correto? Se amamos de fato as pessoas, nós deveríamos estar preocupados com o futuro das pessoas. Ou seja, a prioridade não é simplesmente o exercício da medicina ou o exercício do direito, ou seja, qual seja a sua profissão. Não é, esse é o meio que Deus coloca você para que você haja como agente do reino naquele lugar. Sabe, mas as certezas que tão estruturadas na nossa mente é que eu estou ali para fazer exatamente o que eu estou ali para fazer.
Eu tenho que cumprir exatamente o que me deram para que fosse cumprido naquele lugar. Mas, irmãos, isso não é verdade. Segundo a palavra de Deus, isso não é verdade. Nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos obreiros. Nós somos vocacionados. Nós somos chamados para fazer discípulos. Ao se deparar com a realidade de quem ele era, Pedro está acabado diante do Senhor. Senhor, retira-te de mim. Essa palavra aqui tem um sentido de literalmente se afaste de mim, eu não mereço estar na sua presença. É como que alguém agora percebe o coração completamente quebrado diante de uma verdade que é absoluta e que deveria ter sido crida. Deveria ter sido abraçada, mas não foi. E agora está envergonhado. E agora está quebrado. Porque a verdade se manifestou. Mas aí vem a graça de Deus. E quando Deus age, e quando Deus revela as nossas estruturas mais terríveis, mais feias, idólatras, apóstatas, onde a nossa fé e a nossa esperança estão firmadas, Deus, quando revela isso, gera no nosso coração o que gerou no coração de Pedro. Entretanto, Deus não deixa que a gente pereça agora, que a gente afunde, em meio simplesmente a levar uma lapada diante dessa realidade. Mas esse é o momento propício da graça alcançar o nosso coração, da revelação da graça de Deus ao nosso coração, onde Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E veja o que é que Jesus faz com Pedro agora. Vamos ler a partir do versículo 9 mesmo, após a resposta de Pedro. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. A graça que abraça Pedro, a graça que alcançou um dia o meu coração e que alcança o nosso coração. Pedro, você percebe agora que todas as suas certezas, elas são falíveis? Percebo, Senhor. Pedro, você percebe agora que os seus caminhos humanos, eles são caminhos de morte? Percebo, Senhor. Pedro, eu quero lhe apresentar agora uma verdade que vai definir toda a sua vida. Eu vou fazer agora uma vocação que a partir desse chamado, toda a sua vida vai ser redesenhada. Todas as suas certezas vão ser reconstruídas, vão ser demolidas e vão ser reconstruídas, só que não mais sobre as bases daquilo que você, humanamente falando, vê, ouve, ou pode ter como certeza humana, mas elas serão reconstruídas agora em cima de bases sólidas. Você será pescador de homens. Você será pescador de homens, Pedro. Essa vocação que eu faço para você agora é o que vai definir a sua caminhada aqui na terra. Talvez Jesus olhasse para Pedro naquele momento e dissesse assim: você pode até continuar pescando. É claro que não era o propósito específico de Jesus para a vida de Pedro. Talvez você continue a pescar. Talvez você continue como arquiteto, como médico. Talvez você continue como empresário, como advogado. Talvez você continue fazendo o que exatamente você está fazendo. Mas esse chamado agora, ele redimensiona completamente a sua vida. Você não está lá simplesmente por estar. Ou o local que você está não é que define você. Não, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um pastor, seja lá o que você for. Mas é o chamado de Cristo que agora passa a definir a sua vida. É essa vocação que Jesus faz, que começa a remodelar quem nós somos. E é na caminhada com Ele que se desenvolve a partir de agora na vida de Pedro
porque o versículo 11 vai dizer que arrastando eles os barcos sobre a praia. Eles poderiam estar ali, irmãos, felizes agora. Rapaz, a gente ganhou o dinheiro que não ganhou no mês inteiro. Vamos tirar o pé da lama, né? Vamos, quem sabe, aí ter uma semana agora de folga para descansar, passear de jet ski no lago agora ao invés de pescar. Mas sabe o que eles fazem? Eles deixam tudo e seguem a Jesus. Os peixes ficaram na praia, as redes ficaram, os barcos ficaram. Não era mais pescador de peixes, mas a partir de agora, a vocação que definia a vida de Pedro é: eu sou pescador de homens. Jesus um dia olhou para você. Jesus tem olhado para você, assim como tem olhado para mim. Várias estruturas que existiam no nosso coração antes de crermos em Jesus, por meio da fé que Ele mesmo colocou no nosso coração, elas já foram quebradas. Eu conheci uma pessoa aqui na igreja que ele era ateu. E ele disse assim: tantas certezas que eu tinha, tanta filosofia que estava na minha mente, tudo isso foi quebrado. Eu creio em Jesus. Jesus quebrou e tem quebrado ainda bases apóstatas, estruturas, como fundamentos da nossa vida. Ele tem quebrado. Ele mexe, e para mexer nessas estruturas, Ele usa aquilo que Ele quiser usar, para quebrar essas estruturas e reconstruir estruturas firmadas na sua palavra. E nós agora, irmãos, somos o que somos, não por causa dos cursos que fizemos, não por causa daquilo que as pessoas dizem que nós somos. Eu não devo olhar para o meu filho e dizer assim: você tem que ser um batalhador, alguém empreendedor para ser alguém na vida. Porque o que vai definir a vida da minha filha, do meu filho, não são os cursos que eles vão fazer ou não fazer, não são as profissões que eles vão ter ou não vão ter, mas quem vai definir quem eles são é Cristo. É Cristo. Quem define quem eu sou não é um terno e uma gravata. Quem define quem eu sou não é o fato de eu estar pregando. Quem define quem eu sou não é o fato de ter o nome no boletim da igreja como pastor. Quem define quem eu sou é Cristo. Quem define quem você é Cristo. Você não é o que o seu diploma diz que você é. Aonde você estiver, a vocação que Cristo fez a mim e a você é quem define a nossa vida. É ela quem nos define. É por causa dele. É para ele. Por isso, irmãos, nós somos vocacionados por Deus. Nós somos chamados por Deus. Não para viver para nós mesmos, mas para viver para a glória do Senhor, em obediência à sua palavra, crendo na sua palavra, vivendo por meio dela. Só assim, irmãos, nós vivemos uma vida de fato para a glória de Deus. Qualquer outra perspectiva de vida é conversa fiada. Qualquer outra expressão de fé, a parte disso, é conversa fiada. Ter Jesus só como Senhor, ou só como Salvador, e não como Senhor, que fala, que manda, e nós obedecemos, e temos a nossa vida definida pela vocação que Ele nos fez. Pode ser qualquer expressão de religiosidade, menos caminhada da fé, menos caminhada de discipulado com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, coração que o Senhor conhece tão bem, Pai. O Senhor que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem somos. E nós queremos crer naquilo que o Senhor fala, Pai. Mesmo que as circunstâncias digam não.
mesmo que pareça loucura aos olhos dos homens, nós queremos agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor e não aos homens, Pai. Porque é o Senhor quem define quem nós somos, Pai. É a Tua palavra quem define quem nós somos, e nós cremos que a Tua palavra é verdade, é infalível e é nossa única regra de fé e de prática. Por isso, Senhor, não só a Escritura, mas toda a Escritura serve para nós como manual do Senhor para a nossa vida, Pai. E nós queremos honrar o Senhor e glorificar o Senhor, obedecendo ao Senhor em tudo, Pai. Porque um dia o Senhor olhou nos nossos olhos, transformou as nossas certezas em mentira, em incertezas, porque eram falsas mesmo. O Senhor agiu com graça e nos vocacionou. Nós queremos Te seguir, Pai. Nós queremos dia a dia tomar a nossa cruz e Te seguir, crendo que o Senhor tem um plano melhor, porque é verdade, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Ó Deus, ensina-nos, Pai, quebra qualquer altar idólatra e apóstata do nosso coração, e reconstrói a nossa vida sobre as bases sólidas da Tua palavra, em nome de Jesus, amém.